Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief, desta vez ao domingo e num horário diferente, mas cá estamos nós, mais uma vez, eu e o João Amaral, para analisarmos o Grande Prémio de Barcelona, vitória de Max Verstappen, segundo lugar para Lando Norris e o regresso ao pódio de Lewis Hamilton. O campeonato, no que diz respeito à tabela de classificação, alterou-se um bocadinho, com Lando Norris a subir ao segundo lugar, ainda longe de Verstappen, mas figurar-se, vá, digamos assim, como o piloto que pode, o único que poderá fazer frente a Max Verstappen. Estão separados por 69 pontos e Lando Norris conseguiu subir então em segundo lugar, ficando 2 pontos à frente de Charles Leclerc. João Amaral, bem-vindo mais uma Obrigado. vez, tu e todos aqueles que nos acompanham em direto e em diferido. Vamos começar precisamente pela batalha uma batalha um bocado à distância, vá, digamos assim, mas a batalha entre Lando Norris e Max Verstappen. No final da corrida vimos um Lando Norris muito desapontado, muito desiludido. Isso viu-se inclusivamente na forma como ele celebrou, costuma celebrar no pódio. Desta vez não tivemos o seu espetáculo de champanhe, por assim dizer. E notava-se esse desalento no piloto britânico. O que é que achaste mais determinante vou-lhe chamar a derrota de Lando Norris, mas para a derrota de Lando Norris, o arranque ou a primeira paragem tardia? Olá Inês, antes de mais, olá a todos, boa tarde, bom dia, consoante a hora que nos ouçam. Gosto em ver-te novamente, não pessoalmente, mas através do ecrã. Chamaste de derrota e chamaste bem, porque é uma derrota, partiu da pole position, fez uma volta perfeita na qualificação, como a própria disse, e perdeu a corrida. Foi ele que perdeu a corrida, não vamos crucificar o rapaz é um extraordinário piloto, mas foi ele que perdeu a corrida. Respondendo de forma muito concreta, sim, foi o arranque, não foi só o arranque, mas foi o arranque, foi ali que ele perdeu a corrida. Com o arranque que faz, não só se deixa ultrapassar pelo Verstappen, como pelo Russell, mas naquela troika que entrou na curva 1, já nem é lado, e é aí que eu acho que ele perde a corrida. Eu confesso que, enfim, estamos entre amigos, estava a tentar fazer um pequeno PowerPoint com 3 fotografias, porque a primeira, que estava na conta da Fórmula 1, é determinante. Tirei um estilo do vídeo do arranque, em que tens o Verstappen e o Russell a entrar na curva 1 lado a lado, e o Norris, sei lá, com a asa da frente nas rodas de trás deles. E isso não é possível, ele próprio reconheceu que fez um mau arranque. O Coulthard perguntou-lhe bem, mas fizeste um mau arranque, saíste tarde, patinaste, saíste mal da tua posição? Ele diz, e bem, não sei, tenho de ir ver. Ele perde a corrida porque, independentemente de ter saído mais depressa ou mais devagar que o Max, eu acho que o Red Bull e o Max têm mais velocidade a chegar à primeira curva, quer por natureza do carro, quer pela agressividade do Verstappen, mas é no momento da travagem que a corrida fica resolvida, porque, mais uma vez, volto a dizer, não só se deixa ultrapassar pelo Verstappen, isso já não seria perfeito, mas ele ainda era capaz de ir buscar, fazendo overcut, fazendo undercut, qualquer coisa, ele deixa-se ficar atrás do Russell, que tem um carro nitidamente mais lento que os outros dois. O McLaren, eu acho que é a altura de dizermos isso, o McLaren, nestas 2 últimas corridas, foi o carro mais rápido em pista. Acho que tanto no Canadá como aqui, o McLaren é o melhor carro de Fórmula 1 neste momento. Não é por muito, não tem, obviamente, está longe de ter a diferença para o Red Bull que o Red Bull tinha para os outros o ano passado, mas para ganhar corridas não pode haver erros destes. E houve um erro no arranque, que ele travou cedo demais.
Alguém poderá dizer, e com razão, vamos travasse mais tarde, ficavam lá os três. Pois, se calhar está a chegar à altura, nós temos falado sobre isso aqui muitas vezes, os dois, e com o João Salviano também, se calhar está a chegar à altura em que ele, não sendo campeão do mundo, não estando à frente do campeonato do mundo, e não tendo perspectiva nenhuma neste momento de ganhar o campeonato do mundo, quer dizer, obviamente é possível, mas quer dizer, também é possível o Sérgio Pérez ganhar o campeonato do mundo, já lá vamos. Mas nessa perspectiva de não ter nada a perder, é o que eu quero dizer, se calhar está a chegar à altura de dizer, pá, ou travam vocês, ou isto vai ficar por aqui. Porque é essa a posição do Lando Norris. O Lando Norris não é campeão do mundo, não é bicampeão do mundo, não é tricampeão do mundo, não está à frente do campeonato. Quem tem a perder neste momento é o Max Verstappen. Quem se comporta como um miúdo que nunca ganhou uma corrida, ou que ganhou só uma corrida, é o Max Verstappen. O Lando Norris é um tipo hiper talentoso, fez uma volta de qualificação perfeita, executou a corrida toda na perfeição. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, não acho que tenha sido nas boxes. As paragens nas boxes não o fazem perder tempo. O que o faz perder tempo são os 5 segundos. Essa era a terceira fotografia das 3 que eu tinha. Era a do arranque, era outra do Norris ao lado do Russell na curva 3, para aí, e a quarta era a diferença do Norris na volta 16 para o Verstappen quando finalmente passa o Russell. E essa diferença são 5 segundos. Esses 5 segundos foram fatais. Depois nas boxes a coisa anda mais para a frente, anda mais para trás. Eu acho que contas feitas, e vou citar o João Salvino, que é uma coisa que faço muitas vezes, ele até ganha ligeiramente depois no balanço. Em relação ao Verstappen, ele perde a corrida, e ele próprio sabe isso, naqueles metros que o separam da primeira curva. Até porque ele faz uma manobra arriscada, um bocadinho a Schumacher, um bocadinho a Verstappen, de chegar para a direita. O Verstappen reage a isso vocalmente, diz isso mais tarde no cooldown room, mas se é para fazer aquela manobra, amigo Lando Norris, eu sei que estás a ouvir, é para fazer até ao fim. Não há cá indecisões a meio. Se é para empurrar até ao fim. Não podes deixar aquele espaço todo, porque depois há asfalto, e nesse asfalto ele vai ganhar vantagem. Portanto, perdeu a corrida. É bom que ele fique chateado, sim. Desculpa. Eu acho que duas coisas. A primeira, o arranque, ele e o próprio Max, talvez, cometem o pecado de acharem que só os dois é que poderiam chegar à frente na primeira curva. Nenhum deles esperava que um dos dois Mercedes, neste caso o George Russell, fizesse um arranque de tal ordem que lhe permitisse chegar à frente na primeira curva. No fundo, dá-me a sensação que ambos esqueceram que havia mais pilotos em pista, e havia dois logo atrás deles, e o espaço que o Norris deixa em pista que permite ao Russell fazer a ultrapassagem por fora para chegar à liderança na primeira curva é um bocadinho sinal disso. Depois, eu continuo, ainda que também não acho determinante, continuo um bocadinho sem perceber o racional da paragem tão tardia, a primeira paragem tão tardia. Há uma clara dificuldade do Lando, e isso é explicado pelo sobreaquecimento também dos pneus. Ele próprio falou disso no final da corrida, em ultrapassar o George Russell no primeiro stint. Eu gosto da atitude dele, e acho que é essa a mentalidade que um piloto que está no carro que o Lando Norris está deve ter quando a equipa lhe diz vamos defender a posição de Russell. O foco dele vira para Max, depois de terem perdido a oportunidade de undercut, mas há ali 4 ou 5 voltas em que nitidamente o Lando está a perder tempo para o seu target, que é o Verstappen, Ainda e não para. Mas não está logo, desculpa. Ele não está logo a perder tempo. Não está logo. Ele fica em pista porque lhe pergunta como é que ele sente os pneus e ele quer andar em ar limpo, porque é esse o problema dele. Aliás, tu acabaste de responder à tua própria consideração. O Verstappen passa ao Russell na segunda volta, quando o Lambiase lhe diz é agora ou nunca, e ele passa. E o Norris passa 16 voltas atrás do Russell. Ou seja, andar em ar sujo foi o que matou a corrida do Norris. E, portanto, ele para 4 ou 5 voltas depois para aproveitar o ar limpo e pensar, ok, eu tenho o carro sem ninguém à frente, é agora que vou aproveitar. Pensando que no fim da corrida isso lhe vai cair no colo. Mas isso não lhe estraga, volta ao mesmo, isso matematicamente não lhe estraga o ritmo e a diferença para o Verstappen. O que lhe estraga o ritmo, a distância para o Verstappen, são aqueles 5 segundos que ele tem quando passa o Russell à 16ª volta. E a partir daí nunca mais volta. A minha questão aí não era isso estragar a corrida. Houve ali 2 ou 3 voltas. Ele fica... Eu não sei se são 4, são 5, são 6, mas é um intervalo entre 4 a 6 voltas a mais em pista do que o Verstappen. E as últimas 3 ou as últimas 2 ele já está a perder tempo para o Verstappen. E eu não estava a conseguir perceber na altura o racional daquilo. Porque é que mantens em pista se o piloto está nitidamente a perder tempo para o Verstappen? É verdade que depois o consegue recuperar,
mantém apenas os tais 5 segundos, 4 segundos que já tinha perdido antes, mas naquele período, naquele momento, a estratégia pareceu-me um pouco, não quero dizer esquizofrénica, mas um pouco a navegar em águas desconhecidas de improviso. E isto leva-me à minha segunda pergunta, que é: tu próprio disseste, o Max também o disse, o Lando também o disse, que a McLaren neste grande prémio e no Canadá tinha o carro mais rápido. O Lando disse inclusivamente no final da corrida também que não podia ter vencido, que devia ter vencido esta corrida. E a minha questão é o que é que está a faltar à McLaren para conseguir executar uma corrida do princípio ao fim de forma limpinha, depois de uma qualificação que foi o que foi? A resposta cínica e simples era Max Verstappen. Contratem e se calhar a coisa resolve-se. Não, isto é simplista demais e é maldoso demais para o Norris, que eu volto a dizer que é um piloto extraordinariamente talentoso, mas não é o Max Verstappen. Isso falta-lhes, desde logo. Aquele instinto assassino que o neerlandês, agora não se pode dizer holandês nunca, não é? Isso, ainda bem que ele não é chequio, senão voltávamos a ouvir chequios a semana toda. Bom, o piloto do carro número 1 tem um instinto assassino no bom sentido, killer instinct, não é assassino no sentido homicida, que o Lando Norris não tem, e isso faz-lhes falta. Admito que a Red Bull esteja muito mais oleada e seja uma organização muito mais experimentada do que a McLaren nos anos recentes, a ganhar corridas e a dar a volta a situações menos positivas. Mas eu acho que, para te ser franco, neste caso concreto, percebo o que tu estás a dizer. Não sei se foi uma ou duas voltas. Admito que eles vão fazendo o teste, porque vão perguntando ao piloto como é que estão os pneus e eles estão bons. E, portanto, quando veem que no cronómetro esta volta ele já foi mais rápido, mandam-no parar. E isso demora uma volta, admito que sim. Não acho, volto a dizer, que tenha sido por aí. Acho que foi mesmo naquele arranque. Tu estavas a falar do George Russell e dizer que eles não se lembraram que tinha outro piloto em pista atrás deles. É possível, perfeitamente bem. Aquilo fez-me lembrar um bocadinho o arranque do Grande Prémio de Portugal de 93, em que o Alesi, numa carroça, o Mercedes não é, arrancou de quinto lugar e chegou à primeira curva em primeiro lugar, o que é uma coisa absolutamente espantosa, porque o Estoril é bastante mais estreito do que a entrada para a curva 1 de Barcelona e o carro era muito pior. Mas o problema está na velocidade com que passaram o carro mais lento, e o Verstappen passou na segunda volta. Foi quando teve a primeira oportunidade, acabou. De facto, o carro, desse ponto de vista, tem uma vantagem sobre o McLaren, tem maior velocidade de ponta, maior capacidade de aproveitar o DRS, não faço ideia. Agora, isso matou, de facto, a corrida do Lando Norris. O que é que falta à McLaren? Eu acho que lhes falta isso, e eu acho que o próprio Norris tem essa noção. Acho que lhe falta essa... Não acho que ele tenha cometido um erro do ponto de vista estratégico, não acho que parar essas 4 ou 5 voltas depois tenha feito grande diferença na corrida. Acho que a decisão certa de andar em ar limpo faz com que o carro dele ande mais depressa e potencie as qualidades que tem. Acho que lhe falta esse... E isso é mais difícil de garantir, porque eu não sei se isso é uma coisa que uma pessoa e um atleta de alta competição consiga ganhar assim por estalar os dedos. É aquele I don't care. É uma coisa que o Verstappen tem, é uma coisa que o Hamilton tem, é uma coisa que o Alonso obviamente tem, é uma coisa que o Ayrton Senna tinha em doses para dar e vender. O Michael Schumacher era profissional disso. O Norris ainda não tem. Se vai adquirir, não sei. Mas há de haver um dia em que ele vai ter que chegar ali. Nós dissemos isso a última vez que tivemos aqui os dois. E passaram 2 grandes prémios pelo meio. Há de haver um dia em que ele vai chegar ali e vai pensar: epá, ou é agora ou eu não ganho mais corrida nenhuma. Não foi esse o dia hoje. E eu confesso que até à primeira curva estava com esperança. Aliás, tinha grande... Disse ontem que havia grande probabilidade de haver acidente à partida, porque pensei que era hoje que o Norris se ia emancipar. O Verstappen é quem é. E os 2 Mercedes vinham logo atrás e são conduzidos por quem são. Portanto, havia potencial... Deixa-me fazer-te uma pergunta um bocado, desculpa interromper-te, João, um bocado gossip. Não é gossip, mas assim mais cor-de-rosa para a tonalidade. Vamos falar de fumaria, sim. Não é fumaria, mas é um bocadinho o lado mais humano. Todos nós temos mais ou menos a ideia de que quando estes pilotos metem o capacete e se sentam dentro do carro, tudo o que está por fora é esquecido. Mas a minha questão é o lado psicológico. O Max é o que é e tem as características que tem, e esta curva é minha e ou sais tu ou ficamos aqui os dois. Isso é uma coisa que lhe é inata, acredito eu, pelo menos parece inata. O Lando Norris, não sendo assim, e estando a defrontar um dos seus amigos do paddock, isso pode
achas que isso pode pesar na abordagem que ele tem em pista quando está a disputar a primeira posição? Ou prevalece a máxima do dentro do carro e de capacete posto, não há cá amigos para ninguém? Vou dar uma resposta um bocadinho estúpida. A pergunta é muito inteligente, a resposta é que é estúpida. Sim e não. Ou seja, eu acho que o facto de ser o Max Verstappen, ou ser o George Russell, ou ser qualquer outra pessoa de quem ele é amigo, é absolutamente indiferente. Desse ponto de vista, eu acho que ele é absolutamente profissional e não quer saber de quem está no carro ao lado. Talvez possa pensar, não é 2 vezes, mas 1,5 vezes, se o piloto ao lado for o companheiro de equipa. Mas aí por uma questão profissional, precisamente. E, portanto, para não fazer aquilo que já vimos acontecer muitas vezes, que é 2 companheiros de equipa com a rivalidade exacerbada que têm, destruírem aquilo que era a corrida. Portanto, eu não acho que seja muito diferente por ser o Verstappen. Pode ter feito diferença nos anos anteriores, em que ele sabia que o Red Bull tinha menos 1 segundo por volta do que ele, e portanto deixava passar sem grande dificuldade, mas por ser o Red Bull, não por ser o Max. Aquilo que eu acho que lhe falta é essa capacidade de dizer, eu não quero saber de quem ele vem, que carro é, onde é que está, esta curva é minha. E ou passo eu à frente ou não passa ninguém. E isso às vezes é francamente mau, e o Verstappen foi altamente criticado por ser assim no início da carreira, ainda que eu acho que ele hoje em dia tem muito maior maturidade. Também tem um carro mais rápido do que tinha no início da carreira, mas tem muito maior maturidade. Mas acho sinceramente que aquilo que lhe falta é objetivo, não é em função da pessoa que está no carro ao lado. Não é por ser o amigo dele ou o inimigo. Acho que é por ele não querer ter um acidente e achar convictamente e achar de caráter que a corrida pode ser ganha com uma manobra, uma manobra nas boxes, com uma ultrapassagem em pista. A vantagem que ele tem sobre os outros neste momento, em termos de carro, não é suficiente para isso. A vantagem que ele tem é suficiente se ele for à frente, se ele partir à frente, se ele fizer uma corrida a Sebastian Vettel. Parte da pole, faz as voltas todas à frente, gera aquilo e está feito. De resto, se tiver que ter luta em pista, neste momento contra o Verstappen, é muito complicado mesmo. Porque ele de facto não tinha o carro mais rápido este fim de semana. E eu acho que tanto o Verstappen como o Norris, como todos os demais, sabiam isso. Parte boa, estamos a assistir a corridas em que já não se discute mais aquele foguetão, ele ganha porque tem um carro 4 segundos mais rápido que os outros todos. Pronto, ok. Sim, ele ganha porque tem talento. Sabíamos todos isso, mas os detratores, apesar de tudo, devem ficar convencidos agora. Muito bem, antes de avançarmos, deixem-me só ler aqui alguns comentários que nos foram chegando. Boa tarde ao SDM e também ao Miguel Coelho. O Luís Tiago Martins diz-nos que o Norris mais uma vez a falhar na pressão, ainda montou pneus novos para se defender do Max, mas mais uma vez faltou-lhe aquele bocadinho que só alguns têm. O Bernardo Figueiredo acrescenta que a estratégia alternativa é em função do mau arranque. Nem achei que fosse tão mal pensada, mas o arranque condicionou tudo o resto, isto relativamente à corrida de Lando Norris. O SDM acrescenta que não ter o Max lá era o que resolvia isso, da McLaren, a tal falta de capacidade para concretizar pole positions em vitórias quando tem o carro mais rápido em pista. E o Luís Tiago Martins também diz que se o Lando Norris parasse logo, ficava atrás outra vez do Russell e iria perder mais tempo atrás dele. Se o Lando aguentasse mais tempo em pista, depois quando voltasse passava mais rápido os Mercedes, o que aconteceu. Prosseguindo a nossa conversa para o outro senhor, para o vencedor da corrida, nem Lando Norris sai satisfeito deste grande prémio, aparentemente Max Verstappen também não, ainda que tenha vencido o grande prémio. No final da corrida, o Verstappen dizia nas entrevistas rápidas que estamos sob pressão, estamos um bocadinho mais lentos e temos de trabalhar a durabilidade dos nossos pneus. É um Verstappen longe do conforto que vimos no ano passado e isso começa a ser um bocadinho mais evidente corrida após corrida. Nós já temos falado mais ou menos disso, da Red Bull não perder o domínio, mas estar claramente mais desconfortável do que estava por comparação ao ano passado e este ano muito por causa da McLaren. Sim, é um Max Verstappen bastante menos confortável e ainda bem. Essa parte é maravilhosa, desculpa. Eu sei que não é a parte que tu mais gostas de ouvir. Não, eu também sou, Mas é... aliás, eu durante a corrida estava a torcer por alguma luta em pista entre aqueles dois, porque passeios no parque eu dou sozinha, não preciso me sentar no sofá a ver Fórmula 1. É exatamente isso. Sim, então estão sob pressão e ele sente que estão sob pressão e ele sabe exatamente o que tem de fazer agora para garantir os resultados. Nós dissemos isso várias vezes o ano passado, o Verstappen é um tipo que se põe pressão sobre ele próprio e, portanto, mesmo quando o carro é muito superior, ele está constantemente a correr contra ele próprio. E ele respondeu a isso, aliás,
creio que no fim da corrida o Coulthard pergunta-lhe, preferes ganhar assim? Aquela pergunta que lhe fazem todas as semanas também já me irrita. Preferes ganhar assim ou preferes ganhar como o ano passado? E ele responde, bem, mesmo quando sou mais rápido, eu estou a correr contra mim próprio. Agora, é óbvio que é bem diferente correr contra ele próprio. Enfim, qualquer pessoa que jogue consola sabe o que é estar a fazer uma tentativa de volta mais rápida ou estar em luta com mais 2 ou 3 carros. E, portanto, está sob pressão e a continuar assim, se o ritmo de desenvolvimento dos carros for este, vamos ter um campeonato interessante. Confesso, à partida não acho que o campeonato de pilotos vá ser muito interessante. Acho que o Max está um patamar acima e consegue, mesmo nas corridas más, defender-se e ganhar até, nas corridas menos boas, mas vamos ter um campeonato interessante, apesar da Red Bull ter feito mais pontos do que as outras equipas todas. Essa pressão é boa, gosto dessa pressão, espero que a McLaren continue a progredir, espero que o Piastri não tenha fins de semana off como teve este, porque isso pode fazer a diferença, ou seja, se o carro que passou os dois, em vez de ser o Russell, tivesse sido do Piastri, outro galo cantaria, é o que eu quero dizer com isto, percebes? Se o Piastri tivesse qualificado em terceiro ou quarto, como devia, naturalmente teria feito, e tivesse aproveitado aquele arranque para passar para a frente dos dois, a corrida não tinha sido... Claro. Não foi fácil para o Verstappen, mas não tinha corrido como correu, porque um McLaren em ar limpo teria sido provavelmente mais rápido que o Red Bull. Não, e para além disso, se a McLaren conseguir e se o próprio Piastri conseguir entrar nos eixos e acompanhar minimamente o ritmo do Lando Norris, a McLaren pode sonhar em disputar o campeonato de construtores, porque o segundo piloto da Red Bull anda perdido em combate e sabe Deus quando é que é encontrado. Já lá vamos, ao segundo piloto da Red Bull temos, ele está tão para trás que ainda temos muitos pelo meio. Sim, é exatamente isso, é exatamente isso, mas gosto dessa pressão e gosto de ver, sobretudo gosto de ter as respostas do Max, são sempre as respostas de qualquer piloto, não Pinto diz sempre isso, eles preferem ganhar por 40 segundos do que ganhar por 4 décimas, mas eu acho que o Max gosta genuinamente da competição, porque no fim das corridas está genuinamente contente e vê-se um ambiente salutar entre eles, mesmo entre o Hamilton, por exemplo, que foi o Nemesis do Max Verstappen durante muito tempo, isto fazer a ponto para o terceiro lugar, há um ambiente salutar entre eles, há o respeito que há entre pilotos que gostam de fazer a mesma coisa e que são pilotos de corridas antes e depois de tudo mais, e isso é bom ver. Falaste do Hamilton, vou passar para os Mercedes e para os Ferrari, colocando aqui a coisa um bocadinho em perspectiva dos dois, o facto de os Mercedes estarem melhores que os Ferrari num circuito como Barcelona é razão para fazer soar os alarmes em Maranello? Alarmes não diria, porque a diferença entre um e outro não é assim tão grande quanto isso, mas enfim, eu acho que os Mercedes serem mais rápidos que os Ferrari aqui é sinal de que os Mercedes são mais rápidos que os Ferrari, ponto. Nós, com estas regras, pelo menos desde 2022, andamos constantemente a tentar perceber qual é a ordem dos carros. Enfim, a Red Bull e o Max Verstappen resolveram-nos isso durante 2 anos, mas este ano estamos sempre a tentar perceber quem é que está mais rápido, porque as diferenças são de facto muito pequenas. No ano passado tentávamos perceber quem era a equipa que vinha atrás do Red Bull, se era a Aston Martin, se era a Mercedes, se era a Ferrari, se era a McLaren. Este ano tentamos perceber exatamente qual é a ordem atrás da Red Bull e da McLaren. Eu diria que com base no que se passou este fim de semana, sim, a Mercedes está atrás da Ferrari e da McLaren, não é por muito, e está também um bocadinho nada à frente da Ferrari. Alarmes não diria, mas tem que perceber o que é que perderam, porque a Ferrari tinha feito um caminho de recuperação e era de facto a equipa que vinha logo a seguir às 2 primeiras. Não é neste momento, eles disseram isso no fim da corrida, aliás o que lhes faltou foi velocidade, faltou-lhes velocidade em qualificação, desde logo, e depois faltou-lhes velocidade em corrida, mais ou menos numa pista como esta, em que a posição na grelha de partida é muito determinante do resultado final. A Mercedes finalmente percebeu, enfim, mas é engraçado, agora reportando numa conversa que tivemos aqui os dois já este ano, e eu tive ali um ataque de fúria sobre a comunicação da Mercedes, te recordas? Porque diziam uma coisa à sexta, outra ao sábado, outra ao domingo, depois falavam todos os dias da semana. Estão calados agora, já viste? Agora que o carro funciona, agora que o carro anda, já não ouvimos press release e spin todos os dias a dizer não, calma. Pá, certo, rapazes, se calhar se tivessem falado menos tinham feito isto mais cedo. Nota muito pessoal. Eu acho que eles ouviram. Eu acho que eles ouviram do brief. Seguramente, nós sabemos que este é o momento de maior influência de todo o mundo da Fórmula 1. O mundo para nos ouvir aos dois. Não para, mas devia. Dito isto, eu estou contente pelo facto da Mercedes ter percebido o que é que se passava com o carro e ter recuperado. É bom termos equipas a dar luta. E voltando aos Mercedes e aos 2 Mercedes, é engraçado. Eu sei que foi só uma corrida e isto é uma opinião muito pessoal.
Mas é engraçado ver que o Russell, que está a bater este ano claramente o Hamilton, em termos de resultado até agora, parece-me ser um melhor qualificador do que um piloto de corridas. Quando o Lewis Hamilton, piloto de corridas, aparece no fim de semana, e apareceu este fim de semana, osso duro de roer. Boas ultrapassagens, muito bom ritmo de corrida, até porque, ao contrário do que aconteceu ao Russell, ele falhou completamente o arranque. Sim, O Russell faz um arranque de sonho. O Hamilton deixou-se ultrapassar por quase toda a gente e os seus amigos. E, portanto, aquilo que ele consegue, o terceiro lugar que ele consegue, é também fruto do ritmo de corrida que ele tinha. O Hamilton quase que é ultrapassado, se não pelos dois, pelo menos por um Ferrari no arranque. Sim. O Russell faz um excelente arranque, o Hamilton acaba por fazer uma excelente corrida e no final dizia que nunca teve o Russell, à semelhança do Sainz, acabou a corrida com duros. O Hamilton foi questionado sobre isso no final, disse que nunca teve previsto na sua estratégia calçar duros. Os dois Mercedes tinham os mesmos pneus disponíveis. O Russell calçou duros e perdeu posição para o colega de equipa, e eu pus-me a pensar que será que a equipa se enganou na sabotagem? Ou... Muito bom. Sim, não fizeram isto. Vamos dar um bocadinho mais de corda a estes boatos maravilhosos. Não, a equipa não se enganou, a equipa fez isto de propósito para contrariar esses boatos, porque como foram ameaçados, agora... Não, vamos lá ver. Eu não sei de quem foi a opção de calçar duros no fim. Admito que tenha sido da equipa em conjunto com o piloto, porque é assim que as decisões se tomam, não é? Não estou a ver ser feito de outra maneira. E isso tudo é fruto da forma como se prepara o fim de semana. Pronto, desse ponto de vista, o Hamilton preparou melhor o fim de semana e teve, verdade seja dita, mais ritmo que o Russell, mesmo quando tinha os mesmos pneus. Quer dizer, é isso que eu acho que é de salientar. Fez uma ótima corrida, não cometeu erros, foi agressivo. Aquilo que eu acho que falta ao Norris não falta ao Hamilton. Aquela ultrapassagem ao Sainz é de quem tem essa agressividade desde que nasceu e de quem chega ali e diz, meu querido amigo, isto agora ou passo eu ou ficamos aqui e o teu Ferrari, que há de ser meu para o ano, fica aí do lado da pista. É claro que o Sainz fez aquilo que também tem vindo a ser habitual. Um bocadinho. Ele é um tipo extraordinariamente inteligente e é mesmo. Tem que deixar essa pressão. Às vezes o que é demais cheira mal. Ele tem que deixar essa pressão de rádio e tem que se concentrar mais no carro. Fez o que podia, defendeu-se enquanto podia. O Hamilton faz uma excelente corrida, os Mercedes parecem estar de volta, eu acho que já é a altura de dizermos isso também, porque enfim, no Mónaco parecia, mas depois não se concretizou. No Canadá, tu não estiveste aqui connosco, estavas a trabalhar, falámos sobre isso e o Salviano disse bem, vamos lá ver se eles estão de volta, porque foi só uma corrida, é verdade, em condições muito específicas, temperaturas baixas, seco, molhado, etc e tal. Esta corrida foi completamente diferente, a pista é completamente diferente, tivemos relativo calor, portanto, hoje muito mais do que ontem, e os Mercedes foram eficazes e competentes, portanto, eu acho que é a altura de dizer que os Mercedes estão de volta, não ao que estavam em 2020 para trás, mas estão de volta com uma equipa competitiva e com uma dupla excelente de pilotos que nos vai garantir duelos magníficos. Sim, os próprios, sublinhando a parte de comunicação, não estão a embandeirar em arco. O Hamilton falou disso ao de leve, dizendo que este era o máximo que nós podíamos atingir esta corrida, ficar em terceiro e quarto, que se pelo menos o arranque dele, se não tivesse sido tão mau, talvez desse para conseguir acompanhar um bocadinho os dois da frente, mas a Mercedes ainda não está em posição de lutar com o McLaren do Norris, nem com o Red Bull do Verstappen. João Salviano diz-nos aqui que o Russell não sabe defender e que foi uma boa corrida de Lewis Hamilton. A Aston Martin também se perdeu no caminho e o Fernando Alonso já falou sobre isso e já lá vamos. Emanuel Gonçalves cumprimenta-nos. O Luís Tiago Martins diz que se a Aston esteve anónima, a Diners Club nem sequer veio. The Pink Tree Club chegou atrasada, mas chega sempre a tempo, Lando Prime. O Bernardo Figueiredo diz-nos que o alarme para a Ferrari é ter começado o ano com uma segunda equipa e agora estar a ser a quarta com alguma regularidade. O Tom Lopes cumprimenta-nos também. O Luís Tiago Martins ainda acrescenta que acho que eles montaram pneus duros, eles os Mercedes, o Mercedes do Russell e o Ferrari do Sainz, na esperança que o drop nos macios fosse maior. Isso claramente não se verificou. Os pilotos do top 6 que perderam foram aqueles que, exceção feita para Lando Norris, mas isso é outra história que já falámos, foram aqueles que calçaram pneus duros.
continuando, eu não sei se eu não tive muita oportunidade de acompanhar, pelo menos tão atentamente como noutros fins de semana, porque estive de férias. É assim, uma pessoa trabalha e também tem férias. Tem Os direito. treinos livres têm direito, exatamente. Tu ficaste com a sensação no início do fim de semana que os Ferrari estariam assim tão. Eu não quero dizer tão distantes, porque parece que houve um fosso gigante para os Mercedes, mas sem hipótese, de dar luta em pista aos Mercedes. Ou não? Depende. Na sexta-feira, depois de ver os treinos livres, sexta-feira, sim. Aliás, aquilo que o Leclerc dizia era, sobre o carro era miserável, que o carro era lento em todo lado, que o carro estava péssimo e tudo mais. Daí ele ter mudado, diz ele, completamente a afinação de sexta para sábado. Porque na sexta-feira o carro estava horrível. E, portanto, na sexta-feira confesso que temi o pior, depois de vermos o que vimos no Canadá e de vermos aquela queda de bestial para besta entre o Mónaco e o Canadá, pensei que o Ferrari que eles tinham trazido era o do Canadá e não do Mónaco. Afinal, o trouxeram o terceiro Ferrari, que é o que não fica exatamente... É o assim, não é? Claramente aquilo que ele tinha de errado no carro de sexta para sábado, ele conseguiu corrigir, mas o próprio Leclerc chamou a atenção para uma coisa que é interessante também, e que vai ao encontro daquilo que estávamos a dizer sobre a preparação do fim de semana e sobre o facto de facto, os duros terem sido calçados, como diz o LTM, porque na esperança de que o drop seja muito, muito grande, mas isso faz parte também da preparação do fim de semana e da capacidade de antevisão que equipas e pilotos têm. O Leclerc mudou completamente o setup de sexta para sábado e quando lhe perguntaram no fim da qualificação o que é que ele achava da corrida, ele dizia, bom, enfim, com toda a franqueza acho que vamos ficar onde partimos porque é uma pista muito assim, mas a mudança foi tão radical que eu ainda nem tive a oportunidade de experimentar exatamente o setup de corrida, ou este setup com condições de corrida, portanto vou para a corrida um bocadinho às escuras. E isso pode ter acontecido com os dois carros. Não acho, quando eu há bocadinho dizia, em resposta à tua pergunta, não acho que seja caso para alarme, não é para alarme, porque a Ferrari não está a dar um trambolhão tão grande como deu no Canadá, por exemplo. Agora sim, obviamente tem que fazer alguma coisa para ganhar competitividade em corrida, porque se deixou ultrapassar pela Mercedes neste momento. Depois dos treinos livres, não estava à espera, ou seja, eu à partida para este fim de semana, e na quarta-feira falámos sobre isso aqui, tinha uma grande dúvida para saber quem é que vinha atrás das duas da frente. E essa dúvida ficou mais ou menos resolvida no fim de semana, com a Mercedes a qualificar-se bem e com as reações que eles tiveram. A Ferrari está ligeiramente atrás, mas é um nanosegundo, não é uma coisa... Nota-se mais nesta pista, são 66 voltas. O Fernando Alonso disse no fim da corrida, tu falaste nele, ele disse no fim da corrida uma coisa maravilhosa, porque eu, quando a corrida acabou, voltando um bocadinho ao Lando Norris, olhei para ele e pensei, sim, quando ele acabava em terceiro, quarto, quinto, era fácil este tipo de coisas acontecerem, mas nós não reparávamos tanto, porque ele estava a acabar em terceiro, quarto, quinto, não é? Não estávamos a ver provavelmente uma luta pela vitória. Agora que luta pela vitória, não há onde se esconder. O Fernando Alonso disse isso sobre outra coisa, e a expressão foi a mesma, por acaso, aquela em que eu pensei e que ele disse. Tenho pensamentos iguais ao que o Fernando Alonso diz e sou um gajo feliz por isso. O Norris não tem onde se esconder, e ao fim de 66 voltas nesta pista, ninguém tem muito onde se esconder. O sítio onde acabas, era o que o Fernando Alonso dizia sobre o carro dele, é a competitividade que tens. E, portanto, os Ferraris ao fim de 66 voltas não têm muito onde se esconder. Agora, também não têm provavelmente que se esconder e pintar a cara de preto. Como se costumava dizer, a corrida foi banal. A corrida deixou-os nos lugares atrás dos Mercedes onde eles não queriam ficar. É normal, é seguir para bingo e esperar que as próximas pistas que têm características diferentes possam ser um bocadinho diferentes do ponto de vista do resultado, ou acertarem mais depressa no setup. Ok. E eu quando estava a ver a corrida lembrei-me de um. Já falámos disso aqui uma vez no debrief. E lembrei-me de um célebre almoço entre Frederic Vasseur, Carlos Sainz e Charles Leclerc, porque hoje novamente os dois pilotos tiveram ali um momento quentinho, vá. O Leclerc dizia que sim, o Leclerc dizia no final que qualquer coisa como eu sei que era o grande prémio em casa dele e ele queria fazer algo espetacular, ainda por cima o Sainz está numa posição muito menos confortável no que diz respeito ao seu futuro do que o Leclerc, mas felizmente acabou tudo bem entre os dois e não foi. Eu acho que por aquilo que se perspectivava no início do ano, do campeonato, a Ferrari esperava-se, eu esperava pelo menos uma maior aproximação, ou seja, mais depressa esperava que os Ferrari se aproximassem dos McLaren e
assim sucessivamente do Red Bull, do que os Mercedes se aproximassem da Ferrari. E há pouco, quando perguntava sobre o soar alarmes, eu não acho que a Ferrari deva entrar em pânico, nem nada que se pareça, nem creio que para já tenha motivos para isso. Agora, a forma como este campeonato e a tabela de colocação das equipas na tabela de classificação se tem alterado ligeiramente, a Ferrari tem, para mim, 1 ou 2 motivos de preocupação. Se calhar a competitividade que estão a ter devia estar 2 ou 3 furos acima daquela que têm de facto, porque partiram de uma melhor posição do que, por exemplo, a Mercedes partiu. E era só nesse sentido. Sim. E a animosidade, não é animosidade, mas estas pequenas picardias entre os dois pilotos em pista fazem parte, não são inéditas na história da Fórmula 1 nem na história de companheiros de equipa, mas também, se forem dispensadas, melhor para a equipa. Sim, eles são os dois civilizados, mas eu acho que isso vai acontecer mais vezes até ao fim do ano. A resposta do Leclerc é uma resposta muito diplomática, quer no rádio na altura, quer depois, como tu dizeste bem, ele diz, bom, ok, ele estava em casa, acho que ele devia ter pensado que se podia fazer aquilo, não devia ter feito comigo. É o que ele responde, que é como quem diz, eu sou o companheiro da equipa dele e, portanto, devia ter tido um bocadinho mais de juízo. Dito isto, sendo civilizados, isto vai acontecer mais vezes até ao fim do ano, eles são muito equilibrados, os pilotos, aliás. Viu-se na própria qualificação, as equipas que tiveram 2 pilotos a qualificar-se da mesma equipa ao lado um do outro, é uma coisa que acontece em Barcelona quando os pilotos têm níveis de talento equivalentes. Agora, é como disse, o Sainz está numa posição mais periclitante, eles estão muito perto um do outro em termos de talento, em termos de pista, e portanto isto já aconteceu na China, aconteceu aqui, há de acontecer mais vezes, enfim, espero que não com consequências mais gravosas, mas sim, vamos ter luta entre os dois Ferrari até ao fim do ano, sim. Indo ao desaparecido em combate, chamado também Sérgio Pérez, percebe-se de há umas corridas para cá que não é propriamente um momento que o Pérez está a viver, não é propriamente um momento circunstancial, teve um mau fim de semana, ou teve um mau dia, tem sido fim de semana após fim de semana, muito longe do companheiro de equipa, muito longe de lugares de classificação que a Red Bull devia ter. Tem sido falado, à medida que o Sérgio Pérez vai tendo estes resultados, o que é que a Red Bull foi fazer à vida dela ao renovar contrato com um piloto assim. Claramente, o mexicano está muito mais... Nós chegámos a falar aqui sobre a instabilidade de Sérgio Pérez vir da instabilidade do futuro dele, mas de facto este ano não está a acontecer porque o futuro dele fechou o contrato e a instabilidade manteve-se. Certo. O que é que é um mau... Não casam? O piloto com carro? Não sei, eu estava-me a lembrar da nossa conversa no debrief. Desculpa, estava-me a lembrar do que dissemos no debrief do Grande Prémio da China. Tu achavas que ele tinha feito um mau fim de semana, eu achava que ele tinha feito um fim de semana normal para ele. Eu acho que se o Sérgio Pérez olhar para o resultado que teve no Grande Prémio da China, vai achar aquilo um paraíso em função do que tem acontecido nos últimos 4 fins de semana, porque de facto ele voltou a cair num slump, num buraco, ele voltou a ficar, como aconteceu o ano passado, como aconteceu há 2 anos, a ficar muito para trás. Eu acho que ele tem qualquer coisa como 50 segundos de diferença para o Max Verstappen no fim da corrida. Essa diferença vem também da diferença na qualificação. A diferença na qualificação vem também da penalização no Canadá. A penalização do Canadá vem porque ele se qualificou mal no Canadá. É uma bola de neve. É, absolutamente. E isto tudo que eu quero dizer com tudo isso, como bem percebeste, é uma bola de neve, mas é uma bola de neve que é repetitiva. Eu acho muita piada a estudar ciclos, não é coisa que eu faça, mas deve ter graça às pessoas que estudam dados e que estudam os dados por ciclos e que conseguem ver coisas parecidas em fenómenos absolutamente, que parecem aparentemente diferentes, devem ter uma vida divertida. Eu acho que o Sérgio Pérez tem aqui um fenómeno parecido todos os anos e, portanto, as razões que levaram a Red Bull a assinar um novo contrato com ele, seja de 1 ano mais 1, seja de 2 anos, seja do que for, são conhecidas da Red Bull e dele, certo? A verdade é que o Sérgio Pérez não consegue prometer muito mais do que no próximo ano começar bem, depois cair outra vez num buraco, depois recuperar outra vez, porque o talento está lá, ele tem a velocidade, etc. e tal. Mas quer dizer, é um fim de semana, se a Aston Martin esteve anónima, eu acho que o Sérgio Pérez preferia ter ficado anónimo, porque deixou-se ultrapassar na qualificação por um dos alpinos,
andou a corrida toda atrás deles, conseguiu ultrapassar o Gasly no limite, na última volta, o que é importante e é um bom resultado para ele. Obviamente é melhor do que ficar atrás. Estamos a falar dos Alpines, caramba. Eu sei que já lá vamos falar deles aqui. Sim. Estamos a falar dos Alpines. Não estamos a falar de Mercedes e de McLaren e de Ferrari. Não estamos a dizer, é difícil, porque chega ali àqueles carros que estão separados por meio segundo e aí é mais difícil ultrapassar. Certo, todo barato. Aliás, saltámos um piloto que teve essa dificuldade, que foi o Oscar Piastri, não é? Falámos dele brevemente, porque teve um fim de semana mau, portanto cometeu um erro na Q3, cometeu o erro na Q3, parte de décimo, e depois fez o que podia fazer. Ele próprio diz isso, quer dizer, o fim de semana foi todo mau, nunca acertou, Sim, mas não tendo acertado. Estava a 25 segundos do Pérez, está bem com menos uma paragem, mas... Certo, mas quer dizer, o Piastri faz aquilo que, tendo-se qualificado em décimo, era expectável que fizesse. Portanto, acaba atrás dos carros que ele depois já não conseguiu ultrapassar, porque partiu demasiadamente atrás deles para conseguir ultrapassá-los. O Pérez, in extremis, consegue acabar imediatamente atrás do Piastri em classificação final, porque na pista, como dizes, tem um calendário de diferença para o Piastri. E eles partem de décimo e 10º segundo, se não estão em erro, quer dizer, mais a mais o Pérez não tem um mau arranque, passa o Alonso com aquele erro que o Alonso comete, deve estar a chegar uma mensagem do Salviano daqui a 2 segundos, na primeira curva, aquela travagem in extremis para não bater, depois tem que fazer a chicane por fora, ele consegue passar o Alonso com isso, portanto ele não tem um arranque assim tão mau. Bem sei que o param muito cedo, que lhe voltam a montar softs na primeira paragem, o Sérgio Pérez continua na parte de baixo do buraco, porque ele está a passar e não sei exatamente, ele saberá o que é que tem feito nos anos anteriores para que isso passe, a equipa também, não sei se é ele que não casa com o carro. Ao fim de 3 anos consecutivos isto acontecer, bem sei que o carro é muito parecido e são derivações do mesmo conceito, mas quer dizer, se este conceito de Red Bull não serve ao Sérgio Pérez, se calhar a Red Bull devia ter pensado, então vamos arranjar um piloto cujo conceito sirva para ele conduzir. Não sei quem é esse piloto, não faço ideia. Eu acho que este ano há uma agravante, pelo menos na minha perspectiva, para Sérgio Pérez. É que tu, por exemplo, no ano passado tinhas uma Red Bull dominadora e tinhas outras equipas em claras dificuldades para conseguir acompanhar o ritmo e, portanto, a diferença de Sérgio Pérez para Max Verstappen era um bocadinho, no que diz respeito à tabela de classificação, era um bocadinho esbatida, porque ele de facto tinha um carro muito bom nas mãos por comparação a todas as outras equipas. Este ano isso não está a acontecer, tu tens uma McLaren muito competitiva e, quiçá, a lutar por vitórias com a Red Bull, tens uma Ferrari competitiva, tens uma Mercedes competitiva, tiveste este grande prémio, uma Alpine que começou a temporada no fundo da tabela e agora consegue acabar nos pontos. E o Sérgio Pérez, com toda esta realidade à sua volta, as más prestações acabam por se evidenciar ainda mais. Faz-me alguma confusão. Eu já fui uma grande, não vou dizer uma grande defensora, mas já fui uma defensora do Sérgio Pérez, porque acho que ele, durante muito tempo, cumpriu o papel pelo qual foi contratado, que é papel de segundo piloto, de ajudar um piloto a ser campeão do mundo. E cumpriu esse papel de forma exemplar no primeiro ano de campeonato do Verstappen. Então, se lhe tirar o chapéu, eu neste momento não consigo compreender qual é a necessidade da Red Bull, com todos os pilotos que tem à sua volta. Não sei se não encontra um piloto suficientemente capaz de cumprir o papel de segundo piloto de Verstappen, de renovar o Sérgio Pérez por mais um ano. Não estando o piloto a entregar os resultados que devia entregar, porque não estamos só a falar de uma categoria de desporto motorizado que decide títulos de campeão do mundo. Estamos também a falar de títulos de construtores. Sabemos bem que esse título para a Red Bull é importante, mas não tem importância, se calhar, que tem para uma Mercedes ou para uma Ferrari, mas não deixa de ser um título que está em discussão, e esta ausência de segundo piloto torna muito difícil, ou torna mais difícil que a Red Bull consiga manter esse título, e depois é muito difícil de explicar como é que um piloto acaba sucessivamente, ou tem acabado, a mais de 40 segundos do companheiro de equipa. Este grande prémio foi uma diferença de 1 minuto para Verstappen, e Verstappen não teve propriamente um fim de semana confortável no carro. O próprio disse, não foi um domínio, um passeio no parque de Verstappen. E tudo é difícil. Eu ainda não consegui encontrar, ou mais ler do que encontrar, alguém que me explicasse o racional desta renovação. Nada contra o Sérgio Pérez, mas se calhar o seu momento já passou na Fórmula 1 e alguém
e alguém na equipa tem que lhe dizer, ou então tem que ajudá-lo a voltar pelo menos eu não quero ser demasiado drástica, mas tem que ajudar o piloto a voltar aos mínimos olímpicos, aos mínimos olímpicos para uma equipa como a Red Bull. E os mínimos olímpicos para uma equipa como a Red Bull é, sei lá, um top 5 neste ano com estas equipas, com Mercedes, com McLaren, com Ferrari, pelo menos a disputar posição com elas, e não no fundo da tabela de pontos. Sim, eu concordo com quase tudo o que tu dizes. O Hazard pergunta-nos aqui, o Hazard da quem mandou um abraço, pergunta-nos aqui quem seria esse piloto. Eu disse, não sei quem seria esse piloto, não faço ideia quem seria esse piloto. E por acaso acho que este ano até é mais estranho, porque ele este ano tinha desculpa. Se quisesse dizer, epá, eu estou a acabar em 7º ou 8º lugar, mas vejam como a grelha está tão próxima, como estes carros estão tão próximos do Red Bull, que neste momento 1 milésimo faz toda a diferença. Isso aconteceu no Canadá. Ele ficou na Q1 por 19 milésimos de segundo, ou coisa que o valha. Sim. O que ele não pode, e eu nunca estive à espera, nem estou à espera, é que ele esteja perto do Max Verstappen em termos de tempo de qualificação ao resultado de corrida. Mas estou à espera que ele ande ali no meio, sim. Que ele consiga estar ali perto dos McLaren, dos Ferrari, dos Mercedes, e que ele seja mais um para o chatear, como foi muitas vezes ao longo da vida dele, e nestes 4 anos que já leva de Red Bull. E ele não está a ser isso, não é? Ele hoje veio a fechar esse pelotão in extremis, mais uma vez. Portanto, é aí que eu acho que, de facto, a coisa corre francamente mal. E repara, para fechar este assunto, eu tenho insistido na tecla Sérgio Pérez nos últimos, pelo menos este ano, porque nós não estamos a falar, mais uma vez, de uma McLaren, de uma Mercedes, de uma Ferrari, estamos a falar de uma Red Bull que tem dominado o campeonato, os últimos 2 campeonatos, não vou falar dos últimos 3, porque o primeiro não foi assim, mas tem dominado os últimos 2 campeonatos. Não é expectável que o segundo piloto tenha uma diferença tão grande para o primeiro piloto, mesmo que o primeiro piloto seja quem é, seja o Verstappen. Certo. Todos nós sabemos que o piloto faz diferença no carro que tem. Mas o carro também estou a pensar no Ayrton Senna, nos companheiros de equipa que teve, tirando o Prost, sei lá, o Gerhard Berger era um piloto que fazia esse papel, ficava lá à frente. O James Hunt andava na McLaren e o Jochen Massa andava lá misturado com os outros. É mais ou menos isso. Equipas que não têm 2 primeiros pilotos têm que ter um segundo piloto que anda ali a morder os calcanhares. E o Sérgio Pérez não está a ser essa pessoa. O campeonato é longo, pode ser que volte a ser. Pode ser que haja uma viragem, sim. Isso, mas há razões para o contratarem. Desde logo comerciais, portanto, e de conforto para o primeiro piloto. Certo. Essa é sempre uma das primeiras razões a vir ao de cima. Eu gosto de pensar mais nas razões de competitividade do que propriamente nas comerciais e na nacionalidade do piloto e no facto da Fórmula 1 também ter interesse em ter um piloto mexicano no grid. Prosseguindo a nossa conversa, não quero deixar de falar de Fernando Alonso, que acaba a corrida muito frustrado. Diz ele que espera melhorias no carro, mas também as esperava no ano passado e também as esperava no início deste ano, e é o que é. E a Aston Martin está como está. Áustria e Silverstone não vão ser melhores, diz o Alonso, vão ser fins de semana muito complicados. Não vai acontecer nada de mágico que transforme este Aston Martin num carro competitivo, capaz de competir com os primeiros, com o top 5 ou com o top 6. E tu, como segundo grande fã, primeiro é Salviano, de Fernando Alonso, como é que tu viste a corrida do piloto e o que é que se passa com a Aston Martin? À primeira pergunta respondo com facilidade, não vi de todo. Sabes que há alturas em que prefiro não ver desgraças. O Salviano é um true believer e, portanto, ainda vi as corridas todas no onboard do Alonso. Enfim, fui vendo os tempos, fui vendo o que ia acontecendo em pista, pouco mais. Ouvi o que ele disse no fim da corrida, porque foi verdadeiramente uma corrida anónima. É o que é, o carro está como está. Eu acho que quem fez os upgrades do Aston Martin deve ter sido quem fez os upgrades da Visa, Cash App, qualquer coisa, porque são 2 equipas que trazem upgrades e que andam para trás. Ou pelo menos a Aston Martin não os trouxe para este fim de semana, mas já os trouxe em Imola e por aí fora. É difícil encontrar explicações, mais a mais quando a equipa tem todas as condições para... Enfim, é de longe, na grande partida, a equipa que tem mais condições para se juntar às grandes equipas e para estar dentro de 2 anos a lutar com elas por vitórias e por campeonatos.
Portanto, enfim, espero que isso aconteça quando o Fernando Alonso ainda lá está, e isso seria bom. Sobretudo, mais uma vez por contraste, tudo isso me espanta quando, como bem disseste, a Alpine começa o ano com um trator, com uma Alfaia agrícola, com um táxi, com um Dacia, com todas as piadas que queiramos encontrar, e consegue fazer um fim de semana francamente bom. Não faz os primeiros pontos, já tinha pontuado, mas faz um fim de semana muito consistente, consistentemente a andar depressa. Eu, quando os vi andar depressa nos treinos, pensei, ok, fogo de vista, o Briatore juntou-se à equipa e, portanto, estão a dar um ar da sua graça, só que foi um ar constante. Acabaram em 9º e 10º lugar, com o carro a andar, com o Ocon a dizer, inclusivamente, eu não ouvi tudo o que o Gasly disse no fim da corrida, ouvi o Ocon, disse que tinha um problema no carro, e que isso deixou à mercê do Hülkenberg, que o ia ultrapassando. O Hülkenberg tem uma penalização de 5 segundos e por isso também não consegue, não é só por isso, mas também por isso não consegue ficar à frente do Ocon. Mas, quer dizer, aquilo que ele diz é, a Alpine recuperou, o carro está melhor, tivemos um problema, mesmo com esse problema acabam os pontos. No início do ano, com o carro a andar a 100%, ficava em 20º lugar. Portanto, progressão extraordinária da Alpine, progressão extraordinária da Aston Martin em sentido contrário, infelizmente. Muito bem. Para fecharmos a conversa, ia-te pedir os teus destaques positivos e negativos. Sei que já falámos longamente sobre, se calhar, os positivos, mas pronto. Sim, só nos positivos, deixa-me só salientar uma coisa, porque vocês todos sabem, tu sabes em particular, nos conhecemos pessoalmente, que eu sou um gajo velho, e faz muita confusão esta história do voto popular. E, portanto, o Driver of the Day, para o gajo mais simpático na grelha, o Driver of the Day nesta corrida só pode ser o tipo que ganhou a corrida não tendo o melhor carro. Portanto, destaque positivo, tenho que dizer mais uma vez, Max Verstappen, e havemos de acabar, eu hei de ser enterrado com as pessoas acharem que eu sou um fã do Max Verstappen. Não sou, admiro o talento, mas não sou fã sou do Alonso. Do Max Verstappen só me limita a tentar ser objetivo. Portanto, destaque positivo. Sim, e destaque positivo para a Alpine, não posso deixar de o fazer, mas é mais uma semana muito complicada em que os boatos todos sobre a venda de parte o deixarem de ser fornecedores de motores eles próprios, a equipa continua a passar momentos complicados e em pista tem dado uma resposta francamente positiva. Destaques negativos, também falámos da Aston Martin, não vale a pena bater muito mais no ceguinho. Neste fim de semana avisa que a SHEP, a RB, Diners Club Ticket Restaurante, porque começámos o ano, eu comecei o ano a achar que iria ser essa a equipa que ia estar a meter-se ali no meio com as Mercedes, as Aston Martin e as Ferrari da vida, e apesar disso não tem sido, quando tem assim uns flashes de competitividade, depois trazem upgrades e andam para trás, e andaram francamente para trás. O Daniel Ricciardo tem uma consideração muito engraçada no fim da corrida, porque o Will Buxton perguntou-lhe o que é que ele acha da corrida, e ele disse, não sei como é que tenho de responder, isto vai parecer mal o que eu vou dizer, mas então eu vou dizer, eu estou contente com a corrida. Estás assim, estou contente com a minha corrida, eu fiz tudo o que me pediram, executei perfeitamente tudo o que me pediram, e sei que aquele carro não andava mais 1 km/h. Agora estou francamente desiludido com o carro, portanto, percebo a resposta dele, destaque negativo por aí. A Steak Sauber, num destaque ligeiramente positivo, pareceram menos maus do que nos fins de semana anteriores. Houve ali momentos em que o Bottas pareceu capaz aliás, andou à frente do Alonso parte da corrida, bem sei que pode ter havido ali algum erro, mas conseguiu fazê-lo. E é basicamente isto. Queria utilizar... Desculpa? Vou discordar de ti aí na Sauber e em particular no Bottas, porque fazes muito bem. Só por uma razão, porque o Bottas faz uma belíssima qualificação, termina em 12º, saiu da qualificação com a expectativa de pontuar esta corrida. Chegou a dizer que esta era a melhor oportunidade da Sauber para conseguir pontuar e acaba em 16º. A corrida, acho que ainda que tenha andado à frente de Alonso e afins, a corrida acabou um bocadinho por se virar contra ele. Eu acompanhei mais a corrida do Bottas do que propriamente a corrida do Zul, mas a corrida acabou por se virar um bocadinho contra ele e vai para os meus destaques negativos, porque de facto o Bottas faz uma boa qualificação e tinha uma boa oportunidade de pontuar e não consegue fazê-lo. É a única discordância que tenho. Não, certo, e faz sentido. Faz todo o sentido o que estás a dizer. Desculpa. Destaques positivos, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Acho que os dois, à sua maneira, fazem uma belíssima corrida. É verdade que o Hamilton com um pior arranque do que o Verstappen, mas conseguiu dar a volta a esse mau arranque ao longo da corrida e mostrou em pista que, apesar de ter ao lado um companheiro de equipa que é visto como um futuro da equipa Mercedes, ele com os seus 38?
Quantos é que ele tem? O Hamilton, 39. 39? Ainda Acho está que ali, ainda está ali para as curvas e deu-nos uma belíssima Verdade. corrida. E para rematar, e aqui vou ser repetitiva com o João Amaral, a Alpine acho impressionante, vamos pôr assim, olhar para o princípio do campeonato, onde eles estavam e onde eles estão agora, e a lutar por pontos e conseguir com que os dois pilotos pontuem. Acho que a equipa deve estar orgulhosa do trabalho que tem feito Inteiramente de para acordo. recuperar Só salientar. Não falei do Hamilton só porque já tinha falado, porque acho que fez Sim, de sim, longe, sim, a seguir ao Verstappen, a melhor corrida do fim de semana e provando porque é que é 7 vezes campeão do mundo. mesmo. Muito obrigada, João Amaral, por mais Eu quase que uma horinha de agradeço. conversa sobre Fórmula 1. Nós voltamos na próxima semana para analisar o Grande Prémio da Áustria. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e em diferido. Até para a semana.